Queridos, eu quero ministrar uma rápida palavra, eu creio que ela vai ser rápida, já começando algo que Deus tem colocado no meu coração faz 6 meses. Lá em julho do ano passado, eu fui perguntando a Deus o que seria assim, como eu posso servir a igreja melhor, qual era a vontade dele de ministrar a igreja. E desde lá eu venho nutrindo um desejo grande de ministrar a respeito da pessoa do Espírito Santo. Em primeiro lugar, como em tudo que nós fazemos, para o meu benefício, eu quero aprender mais a respeito da pessoa do Espírito Santo. Eu quero conhecer a cada dia mais o Espírito Santo de Deus. Nós vivemos na época do Espírito Santo de Deus. Jesus não está aqui, mas enviou o conselheiro, que é o Espírito Santo. Ele representa o Espírito de Cristo, habita em nós, e Ele está preparando a noiva para a segunda vinda do Senhor Jesus. Amém? Então, eu venho já nutrindo uma fome, uma sede assim, de conhecer mais a pessoa do Espírito Santo, mas também de ensinar e compartilhar com a igreja mais a respeito da pessoa do Espírito Santo. Isso também porque às vezes nos discipulados, nos grupos familiares, às vezes até mesmo entre líderes, nós enfrentamos questões que eu penso o seguinte: se tivéssemos mais presença do Espírito Santo, muitas reuniões que nós precisamos fazer, às vezes para resolver pepinos, para resolver questões de inveja, que um ficou chateado com o outro, que houve fofoca, se tivesse mais presença do Espírito Santo e mais consciência do Espírito Santo entre nós, muitas dessas questões seriam resolvidas automaticamente. Se a gente tivesse mais manifestação do fruto do Espírito, a gente teria menos reuniões, no sentido assim de resolver questões. Então, eu creio que nós todos precisamos aprender mais a respeito da pessoa do Espírito Santo e do seu agir no nosso meio. Amém, queridos? Então eu estou muito animado mesmo com esse início de ano. Nós vamos gastar os primeiros 3 meses, janeiro, fevereiro e março, para falar sobre o Espírito Santo de uma forma profunda, mas de uma forma também muito prática, que vai penetrar no nosso dia a dia. E nos dias 19, 20 e 21 de março, nós vamos fechar esse tema com chave de ouro mesmo, quando o pastor Luciano Subirá estará aqui 3 dias ministrando o seminário dele sobre os dons do Espírito. Então se prepara que vai ser bombástico mesmo, e não vai ser aquele chorinho, não, vai ser uma bomba atômica que vai explodir aqui nesses 3 meses, e nós seremos marcados para o resto da nossa vida com essas ministrações, eu creio, em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos. Romanos, a carta aos Romanos do apóstolo Paulo, no capítulo 1. Aliás, nós temos esse texto, né, Rafa? Ali no telão. Dá para ler? Aí? Aliás, apaga só uma das luzes aqui para ficar um pouco mais claro. Isso, legal. Então, olha só o que na verdade é a introdução do apóstolo Paulo a esta carta aos Romanos. Olha só, ele começa essa carta da seguinte forma: os primeiros 4 versículos da carta aos Romanos. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então olha só, um dia eu estava lavando a louça, acredite você ou não,
Eu lavo louça agora, então. Eu lavo bastante louça, né, Elisa? É verdade mesmo. E o que eu faço? O que eu faço quando eu lavo louça? Principalmente quando tem panelas e eu já sei que vai demorar, né? Então eu pego o meu celular e eu tenho uma Bíblia digital nela. E ela, além de ler, ela também, posso colocar ela para ela ser falada para mim. Então, enquanto eu estou lavando a louça, eu estou colocando a Bíblia para ser ouvido por mim. E eu estava ouvindo a carta aos Romanos e começou, e de repente o Espírito Santo me chamou a atenção. Olha só que interessante que esse texto diz: 2015, o chão vai tremer. Então, não, peraí, está aí de volta. Olha só que esse texto diz, que Jesus, ele era uma coisa como homem, ou talvez a sua Bíblia diz segundo a carne. Aqui diz o seguinte: como homem, Jesus era descendente de Davi. Então, se você conhece a Bíblia, você sabe que o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, começam comprovando a descendência do Senhor Jesus a partir de Davi. Aliás, Mateus, ele vai lá em Abraão e começa a mostrar toda a linhagem do Senhor Jesus. E ele mostra que Jesus, através do pai José, pai adotivo, né, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, mas através de José, Jesus faz parte da linhagem de Davi. Ele era filho de Davi. Amém? Agora, aqui diz que como homem era descendente de Davi, ou segundo a carne era descendente de Davi. Eu te faço uma pergunta, acende as luzes aí para mim, para eu ficar iluminado, bonito. Isso. Eu te pergunto, segundo a carne, ou como homem, ou como mulher, ou como um ser humano, você pertence a quem? Você é filho de quem? Jesus era filho de Davi, era da linhagem de Davi. Então, segundo a carne, Jesus era filho de Davi. Segundo a carne, você é quem? Quem você é segundo a carne? Para te mostrar o que eu quero dizer, mostra aí o próximo slide, por favor. Eu vou falar a meu respeito. Quem sou eu? Ralph Fels. Está lá em cima o meu nome, obrigado. Tem que amadurecer um pouco, estou muito verde, né? Mas quem sou eu segundo a carne, ou como homem? Então, aperta mais uma vez, por favor. Segundo a carne, eu sou filho dessa turma aí. É um nome difícil do meu pai, né? Mas esse é o nome do meu pai. Quiser acreditar ou não, mas é um nome em alemão. Então, segundo a carne, eu sou filho de Hartmut e Margrit Fels. Ok? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Segundo a carne, você é filho de quem? Agora fala o nome dos seus pais para a pessoa que está perto de você. Aí muitos vão descobrir que eu não sou o único que tem um pai com nome esquisito, viu? Quantos aqui tem parente com nome esquisito também? Em algum lugar aí da sua, né? Então, que bom. Então, olha só, segundo a carne, como homem, eu sou filho desses dois seres humanos. Eu fui gerado a partir deles. Isso fala algo ao meu respeito. A sua filiação fala algo ao seu respeito. Sim ou não? Então, o que mais? Como homem, que mais? Quando eu falo que mais, isso, muito bem. Segundo homem, segundo a minha carne, eu sou um alemão. E que foi criado, educado na Suíça. Essa é a minha história. Isso é segundo a carne, segundo a minha descendência, segundo aquilo, da forma como eu fui criado, da forma como fui educado. Então, isso faz parte da minha história. Que mais? Eu recebi uma certa cultura familiar. Você já percebeu que existe uma cultura familiar? Que apesar que vocês todos são brasileiros, mas tem 1001 formas de fazer a mesma coisa no Brasil, não é verdade?
É porque tem a ver com a cultura familiar. Você tem uma cultura familiar. No máximo, quando você casa, você percebe que existem milhares de culturas familiares. Aliás, você percebe pelo menos que existem duas, que são bem diferentes, não é verdade? Apesar que às vezes moramos na mesma cidade, nascemos na mesma cidade, mas nós temos culturas familiares muito diferentes. Tem até, a pastora Rebeca brinca que tem até verdade mesmo, eu também me incomodo com isso, tem formas diferentes de você colocar o rolo de papel higiênico naquele negócio. Tem gente que coloca ele para rolar na parede, toda vez que você puxa, o papel passa primeiro pela parede, mas eu não gosto, eu gosto que ele rola do outro lado. Então quando a minha esposa coloca do outro lado, eu preciso pegar e colocar ele diferente, para ele rolar lá frente. Culturas familiares, mas segundo o homem, segundo a sua carne, quem você é, como você pensa, como você foi programado, como disse o pastor Júlio aqui 2 domingos atrás, eu não sei, creio domingo passado em Jardim Esperança, e vai ministrar essa mensagem também lá em São Pedro da Aldeia, em nome de Jesus. Mas tem a ver com cultura familiar, do jeito que você foi programado, do jeito que você é. Que mais faz parte da gente? Educação financeira, ou falta de educação financeira, não é verdade? Como você lida com dinheiro? Isso é segundo a carne. Teu pai foi enrolado, sua mãe foi enrolada, você nunca recebeu uma educação financeira. Que mais? Temperamento. Qual é o seu temperamento? Você já percebeu que nós somos uma mistura entre os temperamentos dos nossos pais, ou às vezes tem um pouco do tio também no meio ali, não é verdade? O da avó? Ih, rapaz! Então, olha só, o seu jeito de ser faz parte, segundo o homem, como homem, segundo a carne. Então, segundo a carne, Jesus era filho de Davi. Amém? Essa era a linhagem. Qual é a sua linhagem? Eu quero te incentivar, queridos, isso faz muito bem, você parar um dia, para você pensar quem é você, de onde você veio, quais são as influências que você sofreu ou está sofrendo, para você ser, pensar, funcionar, receber uma programação do jeito que você recebeu até hoje. Isso é muito interessante, porque todos nós somos alguém segundo a carne, como homem. Eu tenho traços dentro de mim porque eu sou suíço. É porque eu fui educado de um jeito, e você tem traços dentro de você porque você é carioca, ou é cabo-friense, ou é capixaba, ou sei lá, de onde você veio. Você tem características, porque como homem, você foi marcado por isso. Amém? Vocês estão entendendo? Então pergunta a pessoa que está ao seu lado, quem é você segundo a carne? Queridos, eu coloquei algumas coisas, porque eu fiz essa lista em casa, as coisas ruins eu já tirei fora, tá? Porque eu só coloquei temperamento, mas eu conheço o meu temperamento. E se eu tiver alguma dúvida sobre o meu temperamento, eu pergunto à minha esposa, que sabe muito melhor do que eu, do meu temperamento. Mas, queridos, eu quero te convidar você fazer uma lista, você pegar um caderno, fazer uma linha no meio da página e colocar desse lado, quem é você segundo a carne, como homem. Agora, aqui o texto diz que Jesus, como homem, era descendente de Davi. E que, mediante o Espírito da santidade, foi declarado Filho de Deus. Então, olha só, nós temos, agora, eu nem vou mostrar aqui, porque aí é individual. Aliás, são as promessas da palavra de Deus. Aqui a gente poderia fazer uma lista enorme, o que nós somos, mediante o Espírito Santo. Isso é muito interessante, porque, olha só, talvez como homem você pode ser tímido, você pode ser medroso.
mas mediante o Espírito, você pode se tornar corajoso. Como homem, como mulher, você pode ser fraco, você pode ser, sempre na defesa, mas segundo o Espírito, você pode se tornar um conquistador, você pode se tornar um vencedor. Talvez como homem, você tenha um temperamento explosivo, mas mediante o Espírito Santo, você pode se tornar uma pessoa que tem um domínio próprio. Então, olha só, por que nós queremos tanto falar a respeito da pessoa do Espírito Santo? Porque até Jesus, o apóstolo Paulo declara que segundo a carne ele era filho de Davi, mas mediante o Espírito da santidade foi declarado filho de Deus. Queridos, eu quero te falar uma coisa, não existe vida cristã vitoriosa sem a presença do Espírito Santo. Algumas pessoas, mesmo discipuladores, dirigentes, supervisores, às vezes estão agindo segundo a sua carne, de uma forma explosiva. Tem gente que tem inveja, tem gente que não quer perdoar. Mas, queridos, nós somos desafiados a viver uma vida mediante o Espírito Santo de Deus. Jesus era o filho de Davi. Segundo a carne, eu sou filho dos meus pais. Meu pai, ele saiu de casa antes que eu nascesse. Meu pai era um mulherengo, ainda é. Hoje nem mais tanto, porque as mulheres não querem mais saber tanto dele, porque já está com 70 e tanto. Mas ainda é bonitão. A minha esposa se anima quando vê foto dele, né? Falei, olha, se você ficar desse jeito, eu vou ficar feliz. Então, segundo a carne, eu recebo essa herança, mas eu rejeito essa herança, por quê? Eu vivo hoje mediante o Espírito Santo. Mediante o Espírito Santo, faz parte do fruto do Espírito. Das facetas do Espírito, do fruto do Espírito, se chama fidelidade. Então, segundo a carne, eu recebo uma herança do meu pai, mas mediante o Espírito Santo, eu me torno fiel. Amém? Você não sei, talvez a sua herança é muito boa que você recebeu do seu pai. Mas tem pessoas que recebem uma herança, uma carga tão negativa, mas mediante o Espírito Santo, você pode se tornar um filho de Deus. Amém? Então, olha só. Em João capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado, mediante o Espírito, você se tornou um filho de Deus. Segundo a carne, eu sou filho de Hartmut e Margaret Fels. Mas mediante o Espírito, eu sou um filho de Deus. Amém? Queridos, isso é muito poderoso. Segundo a carne, como homem, você já sabe, eu já falei isso tantas vezes, eu fui desprezado pelo meu pai. Segundo o homem, não sou nada. Mas, mediante o Espírito, eu sou o príncipe na casa de Deus. Você é uma princesa, um príncipe de Deus, sabia? Talvez seu pai vai falar, olha, você nunca vai dar em nada, você é um acidente, eu nunca quis você. Mas isso é como um homem, segundo a carne. Mas eu não vivo mais na carne, eu vivo agora mediante o Espírito. Mediante o Espírito, eu sou um filho de Deus, eu fui valorizado, eu me assentei em lugares celestiais, eu fui abençoado com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Então olha só que diferença gritante que é você segundo a carne, ou eu segundo a carne, e nós segundo o Espírito. O problema é o seguinte, que alguns dirigentes lideram o seu grupo familiar como homem, como mulher. Como, o que eu posso, o que não posso, o que eu aprendi, o que não aprendi. Mas tem outros que já aprenderam
que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como? Através do seu Espírito Santo. E mediante o Espírito Santo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muda tudo. Segundo o homem, eu não vou aguentar essa situação. Mas com meu Deus eu salto muralhas, aleluia. Com meu Deus eu passo por meio de um batalhão. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então, há uma diferença gritante entre um e outro. Eu quero te mostrar uma coisa interessante. Êxodo capítulo 35. Há uma outra revelação que eu recebi um tempo atrás nesse texto, quando Deus ordena a Moisés estabelecer o tabernáculo. E um dia eu fui pensando, para quem Deus está pedindo para fazer um tabernáculo? Obras de arte extremamente elaboradas, obras realmente de muita habilidade, que exigia muitas habilidades das pessoas que iriam executar. Mas como Deus pode exigir isso de um povo que acabou por várias gerações, vivendo debaixo de escravidão, fazendo tijolos para Faraó? Como Deus podia exigir isso deles? Porque, segundo a carne, como homens, essas pessoas que saíram do Egito, eles eram filhos, netos, bisnetos, tataranetos de escravos. E Deus agora vem com um plano elaborado, com coisas, com detalhezinhos que meu irmão, várias gerações só fazendo tijolos. Como ele podia exigir isso do seu povo? Mas olha só, aqui no capítulo 35 de Êxodo, a partir do versículo 30, diz o seguinte: disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira, para todo tipo de obra artesanal. Amém? Então Bezalel e Aholiabe, como homens, eram netos, bisnetos, tataranetos de escravos, que não sabiam fazer nada, a não fazer tijolos para Faraó. Mas agora a Bíblia deixa bem claro que Deus encheu eles do Espírito de Deus. Não foi o Espírito de artesão, foi o Espírito de Deus que encheu. Então, segundo a carne, eles eram netos, bisnetos, tataranetos de escravos, mas agora, mediante o Espírito, habilitados para fazer qualquer obra artesanal no reino de Deus. Que maravilha! Quantos tomam posse disso aí? Talvez, segundo a carne, você não prestava para nada. Como homem, você é um zero à esquerda. Mas agora, mediante o Espírito Santo que habita dentro de você, você faz as obras mais lindas para a glória de Jesus. Você está lapidando pessoas, caráter dos seus discípulos. Você está dirigindo o grupo familiar, coisa que você nunca conseguia fazer antes, falar na frente de pessoas. Mas isso era você como homem. Mas agora o Espírito Santo habita dentro de você. E mediante o Espírito Santo de Deus, você é um excelente dirigente de grupo familiar. Você até já está se tornando uma supervisora, um supervisor de setor, coisa que você nunca imaginou. E quando você fala para as pessoas que só conhecem você como homem, como mulher, segundo a carne, eles vão falar: você é, porque eles ainda não conhecem o poder mediante o Espírito Santo. Para terminar, eu falei que essa mensagem era bem rápida. Vamos voltar para o Novo Testamento, um texto maravilhoso que eu creio que ainda há muita revelação para ser derramado sobre nós, em 2 Coríntios, capítulo 2. Apesar que é um texto tão
Aliás, eu não acredito que seja, não, é capítulo 5. Um texto que eu estou buscando mais revelação de Deus para mim mesmo e também em relação às outras pessoas. Olha só o que diz aqui, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ou segundo a carne. Então olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Gente, nós não podemos olhar para mais ninguém, nem para nós mesmos, segundo a carne, ou como homem desta herança. Eu não posso olhar mais para mim e falar assim, mas eu sou fruto simplesmente dos meus pais. Mas eu sou assim porque eu sou suíço. Eu sou assim porque é meu temperamento. Eu sou assim porque é minha educação financeira. Eu sou assim porque é minha cultura familiar. A Bíblia nos proíbe olhar dessa forma para nós. O apóstolo Paulo nos ensina, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ou segundo a carne. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, como filho de Davi, da descendência de Davi, quem sabe até um grande homem de Deus, ou como alguns falam, pode ser um grande profeta, mas tudo isso era segundo a carne, segundo como homem. Agora já não o consideramos assim. Versículo 17, aí todos nós conhecemos o versículo 17, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Como essas coisas novas vão surgir? Mediante o Espírito. Mediante o Espírito, nós somos uma nova criação. Mas isso aqui é ainda velho, viu? Isso aqui ainda é o mesmo Ralph que nasceu lá. A carne é assim mesmo. Mas o que nós fomos regenerados, aonde? No nosso espírito. Agora, mediante o Espírito, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Tudo se fez novo. Porque nós não olhamos mais para nós mesmos e nem para ninguém segundo a carne. Segundo a carne. Isso é um exercício poderoso, viu? Tanto a respeito de você, quanto a respeito dos outros. Quantas vezes eu já pensei a respeito de outros. Ele é assim mesmo, aquela família toda é desse jeito, ele também é assim. Mas isso é considerar alguém como homem, segundo a carne. Mas queridos, a ninguém mais, diga comigo, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Eu creio que nesses 3 meses será liberado poder sobre nós. Ao descer sobre nós o Espírito Santo. E coisas que nunca imaginávamos que poderia acontecer através de nós. Nós somos filhos, netos, bisnetos, tataranetos de escravos. Mas o Espírito Santo vai descer sobre nós e nós nos tornaremos grandes artesãos no reino de Deus. Para construir o tabernáculo do Deus Altíssimo. Como? Mediante o Espírito. Jesus, como homem, filho de Davi, mas mediante o Espírito da Santidade, foi declarado Filho de Deus. Quantos querem conhecer mais o Espírito Santo de Deus? Quantos querem mais do poder do Espírito Santo de Deus, de viver em novidade de vida, sabe, de romper limites, aquilo que te prendia como homem, como mulher, isso já considerar como passado, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia, eu sou uma nova criatura, gerado em Deus, aleluia, mediante o Espírito, em nome de Jesus, amém? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor gera em nós uma nova criação, uma nova criatura, Senhor.
O novo nascimento não é simplesmente naquele simbolismo do batismo, Senhor, que agora nós somos nova criatura, nós não vamos mais para o inferno porque nós renascemos. Não, Senhor, o Senhor faz de nós novas pessoas, irreconhecíveis. Nós somos nova criatura, nova criação. As coisas velhas já se passaram. A ninguém mais podemos considerar do ponto de vista humano. Eu não sou mais suíço e os meus irmãos não são mais brasileiros. Senhor, a nossa cultura familiar, a nossa educação financeira, os nossos temperamentos, Senhor, tudo que nos prendia, nos limitava, ficou para trás e nós fomos regenerados em Cristo Jesus. Mediante o Espírito, nós somos filhos de Deus e nós recebemos o código genético que havia em Cristo Jesus. Senhor, Deus de amor, de compaixão, de paciência, Senhor, nós tomamos posse do fruto do Espírito em nós, do domínio próprio. Aliás, nós declaramos o que a tua palavra diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, Senhor. Deus, eu quero, Senhor, abrir esses 3 meses de ministração a respeito do Espírito Santo, e eu declaro, Senhor, que nenhum de nós será mais o mesmo depois desses 3 meses, Senhor. Nossos grupos familiares não serão mais os mesmos, Senhor. Os nossos discipulados não serão mais os mesmos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, porque Deus, nós vamos esquecer o que nós somos segundo a carne, como homens, Senhor, e nós vamos nos tornar pessoas mediante o Espírito, cheios da tua presença. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Eu já posso sentir a tua confirmação sobre esses 3 meses, Senhor. Eu declaro que o chão em Jardim Esperança ele vai tremer nesses 3 meses, Senhor. Não só, Senhor, de pula-pula, mas os corações vão tremer. Os corações vão tremer em São Pedro da Aldeia, vão tremer lá em Búzios, meu Deus. Senhor, nós veremos a tua glória aqui nesse lugar também, Pai. Em cada discipulado feito, Senhor, nos 129 grupos familiares, nós veremos o teu Espírito Santo agir profundamente, Deus, e pessoas sendo transformadas, matando as obras da carne e vivendo pelo Espírito de Deus. Senhor, eu declaro que milagres vão acontecer nesses 3 meses. Milagres, Senhor. Pessoas que nunca encontraram forças para perdoar, pessoas que nunca conheceram o teu amor sobrenatural, pessoas que nunca experimentaram a força sobrenatural do Espírito Santo, serão cheios da tua presença e descobrirão uma vida plena em Cristo, Senhor. Que o Espírito da santidade venha sobre nós nesses dias, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui estão com expectativa que Deus vai fazer na sua vida em primeiro lugar? Aleluia. Eu creio que Deus marcará profundamente, de fato, as nossas vidas. Você não será mais o mesmo. Você não será mais o mesmo. Você vai aprender a andar pelo Espírito Santo de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Nós te desejamos, nós queremos te conhecer mais e mais e mais e mais. Flua entre nós, Espírito Santo de Deus. Aleluia.